Agora, porém, irmão, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Caminhos do Evangelho. Caminhos do Evangelho. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades do serviço, mas o Senhor é o mesmo. Você sabia que a revista La Aurora, de março de 1976, editada em Dourado, Porto Rico, publicou curiosa e extensa carta, transmitida exclusiva pela Rádio Caribe de São Domingos, República Dominicana, para milhões de rádio ouvintes, e essa carta foi atribuída ao ex-presidente Harry Truman e se dirigia ao Papa Pio XII, ao qual o presidente tratava de igual para igual. Entre tantos ex, dos tópicos desta carta envolver implicações políticas e históricas. A história não proporciona nenhum exemplo de algum povo manejado por sacerdotes que mantenha um governo civil livre. Portanto, é o Senhor, o último do mundo, que pode instruir-me quanto à maneira de dirigir meu povo pela senda da paz. Toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Espírita deve ser o seu caráter, ainda mesmo que te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser sua conduta, ainda mesmo que esteja em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo que respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras submissões e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda-a, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque um dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Texas, nos Estados Unidos, Charles Whitman, de 25 anos, estudante de arquitetura, após assassinar a esposa e a própria mãe, subiu ao 27º andar do edifício principal da universidade que frequentava e, munido de espingarda de longo alcance, pôs-se a atirar indiscriminadamente naqueles que passavam embaixo. Dotado de excelente pontaria, matou 16 pessoas e feriu 30 num dos mais espantosos acontecimentos da crônica criminal norte-americana. Morto pelos policiais, após 80 minutos de tiroteio, foi submetido à autópsia, constatando-se então que possuía um tumor no cérebro, o qual provavelmente lhe afetara as faculdades mentais. Entretanto,
a sua ação não terá sido fruto de mero circuito cerebral. Certamente foi inspirada por entidades obsessoras que, aproveitando-se dos seus desajustes, vencidas as defesas psíquicas pela alienação, utilizaram-no por mero instrumento, a fim de desgraçá-lo ou simplesmente para estabelecer o terror. A loucura, quando não seja resultante da invasão das sombras, é quase sempre ensejo para que esta venha a ocorrer. Há outro aspecto importante. Mesmo em desequilíbrio mental, ninguém fará o que seja incompatível com a sua condição espiritual. Nem mesmo na subjugação, em que há pleno domínio do obsessor, o obsediado será induzido a ações que não encontrem apoio em sua personalidade. Isto é impossível. E segundo este raciocínio, Charles deveria trazer no íntimo fortes sentimentos de agressividade, neutralizados talvez pelo verniz social, mas exteriorizáveis por impulso próprio ou sob indução de influências inferiores. É fácil concluir que o indivíduo que possua tendências agressivas e não as combata com todas as forças de sua alma, consoante de que são resquícios de animalidade incompatíveis com a condição humana, será sempre um agente em potencial da violência. E as vítimas? Teria chegado a sua hora? Seria aquele o gênero de morte escolhido por elas ou imposto pelas leis divinas? Como é possível responder afirmativamente? Realmente é difícil imaginar, de um lado, os mentores espirituais de Charles esforçando-se por evitar que ele fosse comprometido em tão tenebroso crime. De outro lado, espíritos igualmente esclarecidos, mas empenhados em mobilizar, vamos assim dizer, múltiplas circunstâncias que levassem os que seriam assassinados a passar debaixo da torre, no momento exato em que iria começar a fuzilaria. Será que Deus fica lá de cima, programando para que a gente passe e encontre uma morte desse gênero? Isso é uma contradição inconcebível. Acreditamos que todos nós, devedores impenitentemente de priscas eras, acumulamos dívidas que justifiquem semelhante morte. Isto sim. Mas não há um determinismo infalível que indique a hora e a maneira pela qual devemos desencarnar. Porque seria isso a negação do livre-arbítrio, que nos faculta modificar o nosso destino todos os dias. O que ocorre é que estamos sujeitos às contingências da vida humana, as quais, longe de qualquer significação determinista, são, todavia, justificadas pelas nossas ações e, mais exatamente, pelo nosso passado. Quanto mais comprometidos estivermos com o mal, nas expressões de irresponsabilidade, indolência, rebeldia, maior ou menor será a nossa segurança. Assim como o barco sem leme voga aos caprichos da natureza, para evitarmos tal perigo, não há alternativa senão sermos fiéis a nós mesmos, isto é, aos planos que traçamos para a nossa existência terrena, quando no plano espiritual, os quais permanecem indeléveis em nossa consciência, inspirando-nos a melhor conduta sempre que buscarmos o recolhimento da prece e da meditação, à procura do entendimento. Evidentemente, isso não vai nos isentar
dos males que devem ocorrer por forças das provações que escolhemos, mas sempre as atenuará consideravelmente, e o que é melhor, nos proporcionará a confortadora certeza de que enfrentamos apenas o que fora previsto. Tragédias como as de Austin são faíscas sinistras, geradas pelas densas nuvens que há milênios envolvem a Terra e iluminadas pelos desvarios humanos. A saturação dessa atmosfera psíquica deletéria fatalmente resultará em tormentosos temporais que se precipitarão em torrentes de atribulação e dor para toda a humanidade. Somente aqueles que criarem méritos próprios, méritos pessoais, pela ação decidida e enérgica em prol da sua própria renovação, a manifestar-se na vivência de atitudes cristãs e justas, estará acima das contingências nascidas do transbordamento de tantas loucuras humanas, porque, promovidos a instrumentos do bem, permanecerão sob a égide de gênios tutelares. Esses serão resguardados em lutas redentoras, os patrimônios morais da humanidade, e edificarão, após o declínio das dores, a civilização espiritual que irá povoar o terceiro milênio. Um bom dia a todos. Até a próxima semana, neste mesmo dia e horário, com mais um programa Caminhos do Evangelho. Fechemos os olhos e oremos. Não temas, alma querida, o vendaval que se escuta. É a terra que vibra em luta em seus dias de transição. Prossegue ao clarão da fé, varando os campos sombrios e a tantos desafios que agitam a nossa multidão. Aqui se fala de guerra, ali o ódio avançado. Entretanto, alma querida, continua de ânimo forte e atento, plantando em cada momento a paz que precede o amor. Que assim seja. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitareis, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Caminhos do Evangelho. Caminhos do Evangelho. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades do serviço, mas o Senhor é o mesmo. Eu aceito a sua fé, que com todo respeito. E eu entendo, a culpa não é sua. Conforme você diz, você aceita. Aceitar a fé é um estágio percorrido por todos nós. Até um dia, quando libertos da ignorância, você vai entender. Não existe forma de ter fé, e sim forma de despertar a fé. Afirma você, meu amigo, que desejaria colaborar nos trabalhos do Espiritismo cristão.
mas a complexidade do assunto lhe apavora o coração. Encontrei, diz você assustado, as mais estranhas manifestações, desde o médium que se enquadrou no Evangelho, qual sacerdote, ao profeta grosseiro que maneja o punhal em ritos misteriosos, cabiolando no chão como velho capoeira. Há grupos que se dizem orientados por espíritos de filósofos e outros que se afirmam dirigidos pelo caboclo Manassés ou pelo pai Mateus. Em certas casas, ensina-se a cultivar a prece improvisada com os valores espontâneos do coração. Em outras, a repetição de determinados números de Padre Nossos. Em alguns lugares, a doutrinação é serena, como a palestra em residência de criaturas educadas no código de boas maneiras. Em outras, porém, balbúrdias e gritarias. Não admite a minha perplexidade? Não terei razões para afastamento? E você, de fato, retirou-se e permanece à margem. Respondendo, todavia, com lealdade à sua pergunta, asseguro que lhe falta razão. Como acontece a muita gente, você notou a extensão do trabalho e preferiu a poltrona cômoda de sua casa. Estima excessivamente o seu mundo para atirar-se ao concurso educativo. Em verdade, sua mente não mais abriga qualquer dúvida referente à vida eterna. A sobrevivência da alma após a morte do corpo físico é para você assunto liquidado. E quando se encontra na roda de amigos, frente de tantos gastadores de tempo, você se empenha em contar, com graças, sua experiência no campo vasto e acolhedor do espiritismo fenomênico. Com ar de superioridade, prossegue no anedotário brilhante. Apaga o cigarro, conta as ocorrências com frases cheias de efeito. E você conclui que, de fato, lhe foi impossível continuar a examinar o assunto em virtude das contradições e dos exotismos existentes. É digna de nota, porém, a circunstância de jamais você mencionar o ponto de partida de suas, digamos, indagações. Esqueceu-se de que procurou a convivência dos companheiros humildes do grupo espiritista cristão, assediado por terríveis angústias, diante dos sofrimentos indizíveis de uma alma sem fé. Recebeu novo material de tratamento para o cérebro vazio e ganhou esperanças para o seu coração em desalento. Mas em seguida, ao reconforto, você esqueceu os benfeitores da véspera. Aqui agora multiplica referências acrimosas e irônicas. Pudéssemos, porém, pedir-lhe alguma coisa e nem nos passaria pela cabeça que fosse gratidão. Flor raríssima no solo arenoso do planeta Terra. Recordaríamos tão somente, perante o seu raciocínio de homem culto, a necessidade de compreensão e entendimento. Relaciona você complexidades e obstáculos, dificuldades e divergências. Mas estará procurando, porventura, a doutrina do prato feito? Onde se encontra a ciência que haja nascido completa das mãos dos iniciadores? O Espiritismo, como oficina de sabedoria e amor, aperfeiçoamento e iluminação, é instituto mundial de trabalho incessante, onde não há palanque para espectadores ociosos. Refere-se você aos indianismos e africanismos de inúmeras manifestações da fenomenologia, mas já pensou maduramente na expressão moral desses acontecimentos? Tem lido o histórico de nossa evolução coletiva?
quem recebeu na terra farta de Santa Cruz? Os europeus, esgotados por lutas sangrentas, abrindo-lhes caminhos novos à realização espiritual, transformando-se em escravo sofredor dos conquistadores inteligentes. Não foi por acaso o índio? Você que condenou o ataque italiano à Abissínia no século XX, reconhecendo que os filhos de Addis Abeba são igualmente filhos de Deus, como os romanos ilustres, também admitirá que Deus não existia no século XVI e que os povos simples da América não eram dignos de amparo celestial? Desconhece o que fez Pizarro, o tirano espanhol, diante dos americanos ingênuos que nele confiaram? E os africanos? Quem os arrebatou da terra natal, arrebanhando-os como animais, a fim de aproveitar-lhes o braço forte nas construções de um mundo novo? Quem os assassinou devagarinho em navios infectos e vendeu os que resistiram à morte aos senhores do feudalismo rural? E é justamente você, meu amigo, leitor assíduo da história, quem admira com falsa ingenuidade as manifestações dos nossos irmãos, ainda encarcerados no rudimentarismo das formas. Entretanto, pai Mateus e mãe Ambrósia, a que você se refere com tanto sarcasmo, foram pajens carinhosos de seus bisavós, furtaram o leite de seus próprios filhos para que seus antepassados tivessem vida, e choravam tantas vezes na senzala em segredo, quando seus recuados parentes lhes prostituíram as filhas, vendendo-as logo após, com frieza e ferocidade, aos tiranos do cativeiro. Não considera você que todos nós, espíritos de inteligência requintada, mas de sentimentos galvanizados no mal, somos devedores antigos destas almas virtuosas e nobres, embora muitas vezes cristalizada em velhos hábitos que lhes retardam, talvez, o progresso intelectual? Quem estará mais errado perante Deus? Elas que atrasaram, vamos dizer assim, cérebros, ou nós que endurecemos o coração? A morte não é um banho miraculoso de sabedoria. Repetiremos isto ainda e sempre. Somos tais quais somos, tendendo para melhor, porque a evolução não dá saltos, como um trapezista suspenso no ar por um fio de arame. O espiritismo é tão complexo como qualquer serviço de educação. E se encontramos numerosas entidades de africanos e indígenas em nosso ministério espiritual, é que o Senhor nos chama ao pagamento de enorme débito para com aqueles que nos serviram a todos nestes últimos 4 séculos na terra abençoada e farta do Brasil. Como vê, a doutrina consoladora pede colaboradores de consciência bem formada e não críticos de raciocínio brilhante. Se você deseja trabalhar com sinceridade, procure o seu lugar na oficina da obra educativa e ajude na obra coletiva do bem, convicto que Jesus inspira a todos os cooperadores de boa vontade. Mas se você não quiser, faça o possível por calar-se, sente-se na sua poltrona e espere o futuro. Um bom dia a todos. Até a próxima semana com mais um programa Caminhos do Evangelho. Fechemos os olhos e oremos. Senhor nosso Deus,
Amado Mestre Jesus, amigos e mensageiros do plano maior que nos regem a vida no planeta Terra, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de reparar erros e de acertar cada vez mais rumo à evolução. Permita, Senhor Jesus, que os nossos propósitos sejam repletos de sucesso, iluminando a nossa mente, fortalecendo o nosso espírito, a começar, Senhor, no dia que hoje se inicia. Que assim seja. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitareis, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Caminhos do Evangelho. Caminhos do Evangelho. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades do serviço, mas o Senhor é o mesmo. Você sabia que a revista norte-americana Life em Espanhol, atualmente extinta do dia 17 de fevereiro de 1964, noticiou um fato de profunda significação internacional no relacionamento social e religioso? O encontro histórico do Papa Paulo VI com o patriarca Atenágoras no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Ao vê-los envoltos no fraterno abraço, disse o sacerdote ortodoxo: é algo que esperávamos há séculos. Realmente se deu o abraço a propiciar talvez a união de 550 milhões de católicos e 137 milhões de ortodoxos de uma igreja dividida. Oficialmente, a ruptura se deu no ano de 1054, quando da divisão do Império Romano. Profano. Este vocábulo é formado de pró, que significa diante de, mais fano, que significa templo. O termo originou-se do costume da Grécia Antiga, em que as cerimônias eram realizadas diante dos templos, às quais os profanos podiam assistir, ver que não lhes era permitida a entrada nos templos. Após algum tempo, passavam a ser iniciados, isso é, já tinham começado o caminho, permaneciam em tempo considerável nesse curso e eram então submetidos a exames e provas. Se fossem considerados aptos, tornavam-se adeptos, isso é, ad mais apto, que significa adepto. A esses é que se refere Jesus naquela frase citada por Lucas: todo aquele que é diplomado é como seu mestre. Os adeptos eram os diplomados em virtude do seu conhecimento teórico e prático da espiritualidade. Muitas pessoas piedosas tentam camuflar os seus sentimentos usando a tradicional frase: Jesus sofreu mais. E assim pensando,
aliviam os seus males, tornando-os suportáveis. Se grande é a boa vontade dessas pessoas, pequena, porém, é a sua sabedoria. Acima de tudo, esta afirmação não contém uma verdade. Em segundo lugar, é falso o motivo do sofrimento de Jesus. Dizer que Jesus foi o rei dos mártires, o maior sofredor da humanidade, não corresponde a uma realidade. Alguns, para fazer valer esta afirmativa, alegam as palavras do profeta Isaías, mas na realidade o profeta se refere diretamente ao sofrimento dos israelitas no exílio da Babilônia, causados pelos pecados de Israel. Durante os 33 anos da sua vivência terrestre, sofreu Jesus fisicamente aproximadamente 15 horas, das 20 horas de quinta-feira até as 15 horas da sexta-feira. Sofrimentos físicos e sofrimentos morais, psíquicos de Jesus, as decepções, as incompreensões, as ingratidões. Quando um espírito da evolução de Jesus desce às profundezas de um planeta como a Terra, sabe ele antecipadamente que esta jornada vai ser um tormento para ele. Sabe que não será fácil e ele não espera outra coisa. A maior das inverdades, porém, é a afirmação de Jesus sofreu por ordem de Deus, a fim de pagar-lhe a enorme dívida do pecado. Se isto fosse verdade, afirma um historiador inglês, seria Deus o maior monstro do universo. Jesus nunca afirmou ter vindo ao mundo para pagar pecado de ninguém, sofrendo e morrendo na cruz. O Cristo Jesus devia sofrer tudo isto para poder assim entrar na sua glória. O sofrimento de Jesus é essencialmente um sofrimento voluntário, um sofrimento crédito. Todos os grandes espíritos, grandes em evolução, quero dizer, aceitam voluntariamente o sacrifício, não só para ajudar a outros, mas para subir cada vez mais na escala evolutiva. Também aqui na Terra já existem homens que sabem destas coisas. Já ouvimos falar de um grande evangelizador do Japão, Ito, que realizou conferências pelo mundo inteiro. Anos tarde, gravemente enfermo, desenganado pelos médicos, passava por terríveis sofrimentos físicos. Um grande amigo seu, sentado à cabeceira de sua cama, lamentava quantas dores. Ele era tão dinâmico e agora ficava ali forçado àquela inatividade, com tanta coisa a ser feita. E lamentava-se ao ver a situação do amigo. Hirohito ouviu em silêncio os lamentos do amigo e finalmente disse: "Tu lamentas que eu não possa fazer mais nada por causa desta longa enfermidade que me prende ao leito. Mas eu estou realizando agora, mais do que nunca, o trabalho mais importante da vida, a realização de mim mesmo pelo sofrimento." As pensam e vivem espíritos altamente evoluídos nossa humanidade terrena conhece. A tarefa mais difícil do homem é descobrir no sofrimento positivo, quando o sofrimento parece ser totalmente negativo. E o sofrimento em si, ele não é nem negativo nem positivo, ele é neutro. Aliás, nenhum fato, nenhum objeto é mal, positivo negativo em si mesmo.